Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, família de Deus. Graça e paz para todos vocês. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos e irmãs de todo este meu Brasil. São tantos os que eu gostaria de abraçar, mas recebo o meu abraço. Eu abraço com todo amor, com todo carinho, porque vocês são gente nossa. Como disse aquela música, é gente nossa. Então, você é gente nossa, nós estamos juntos, nós estamos navegando, estamos no mesmo barco, estamos a caminho do mesmo lugar. O meu Deus é o vosso Deus, como disse Jesus. Pai, diga aos meus irmãos que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai. O meu Deus, que é o vosso Deus. É o que eu digo a você, que é da graça. Você que ainda não é da graça, você está no mesmo caminho, só que você precisa ser liberto, se libertar desta escravidão do sistema religioso. E o nome da mensagem é essa. Somente um pôde fundar a igreja verdadeira. Porque hoje é comum você ouvir: fulano é presidente e fundador. Mas só um pôde fundar. Não existe dentro deste livro um outro fundador da igreja, porque os judeus nunca fundaram igreja. Os judeus tiveram sinagoga, que quer dizer lugar de ensino. Em Jerusalém havia um templo, aonde Salomão fez, Nabucodonosor derrubou. Herodes fez o segundo. E veio o general Tito no ano 70 e derrubou. Então, a igreja, o único que pôde fundar a igreja verdadeira foi Cristo. Porque Cristóvão Colombo, ele não fundou a América, ele descobriu a América. Nós olhamos, Pedro Álvares Cabral não fundou o Brasil, ele descobriu o Brasil. Constantino, agora podemos olhar para o lado religioso. Constantino, ele fundou, mas ele fundou o quê? No ano 305, mais ou menos. Constantino foi um grande imperador romano. O que ele fundou? Ele fundou um movimento chamado Movimento Católico. No ano 1517, Martim Lutero fundou o protestantismo, que foi o movimento protestante chamado luterano. Já começou errado daí. E no ano 1540, fundou ali, João Calvino fundou a igreja, o movimento presbiteriano. E depois veio outros fundadores fundando seus movimentos, como Luís Franciscano,
fundou a Congregação Cristã do Brasil no século XX, 1907, lá em Chicago. Aqui no Brasil, na cidade do Belém, do Pará, eu estive lá por várias vezes. Estive na primeira igreja batista, onde esse missionário Daniel Berg e Gornavik esteve lá por volta do século XX, 1910, estiveram. Eu fui até lá. Eu fui conhecer a primeira igreja batista lá no Belém do Pará, e eu fui na sede onde nasceu a igreja Assembleia de Deus, na rua Burquerque, ali no centro, na cidade antiga, na cidade velha do Belém, onde nasceu a Assembleia. Eu estive ali. Esses foram os fundadores de movimento. E muitos outros foram fundador de movimento. Mas fundador de igreja só teve um que pôde fundar. Porque hoje é comum você falar assim, pastor, fundador, presidente fundador. O apóstolo Paulo diz que ele foi o único que edificou. Ninguém mais pôde fundar. E o próprio Jesus disse, olhando para Pedro, lá no capítulo 16 de Mateus, ele disse para Pedro, tu és pedra, tu és Pedro, sobre essa rocha que é ele, edificarei a minha igreja. Então pode dizer, a minha. Ele chamou de minha, porque só ele foi o fundador. E a porta da sepultura não pode prevalecer. Porque o povo costuma dizer inferno. O que é inferno? Para você que não sabia, você que é da graça, você sabe. Inferno não existe. Isso são criação que os homens criaram. A porta da sepultura não vai prevalecer sobre a minha igreja. A morte não vai ter mais poder sobre a minha igreja. Foi o único. Então não adianta hoje se levantar homens e dizer, fulano é pastor e presidente. Presidente, nós sabemos que presidente vem da onde? Onde está escrito dentro desse livro presidente? Nós conhecemos governadores, rei, rainha, príncipe, mas presidente, juízes. Mas aonde tem essa palavra presidente? Não existe dentro desse livro. Mas eles gostam de nome, gostam de poder. Então criaram pastor e presidente, fundador do ministério, tal, assim, assim, assim. Ele pode ser fundador de um movimento, mas não fundador de uma igreja, porque a igreja são vida. Quem pode e quem fundou foi Jesus de Nazaré. Foi o único que pôde fundar. E ninguém mais, depois de fundado a sua, ninguém mais, porque o apóstolo Paulo disse que Jesus é o grande fundador, o grande arquiteto, aquele grande construtor, grande engenheiro, aquele que uma vez construído para sempre. Ninguém mais pode fundar o que já foi fundado. Ninguém mais pode fazer aquilo que já foi feito. Uma vez feito, feito para sempre. Porque a palavra igreja vem do grego, significa sair para fora. Fora da onde? Fora do judaísmo, fora da lei de Moisés, fora deste engano, dessa escravidão. Sai daí, sai para fora e vem para a graça. A graça é Cristo, mas esses movimentos que lá em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma passagem que eu gosto muito de frisar. Quando prenderam os apóstolos foram presos e o anjo soltaram os apóstolos. E foram lá em busca dos apóstolos e encontraram o cárcere bem fechado e os apóstolos não estavam lá. Os guardas todos ali, e alguém disse assim, majestade, lá não tem ninguém. O cárcere está bem seguro. Os guardas estão de prontidão. Não tem ninguém. Aí alguém chegou e falou assim, olha, eles estão lá no templo. Eles estão pregando. Eles estão falando desse Cristo ressuscitado. Vai lá buscar. Foram lá com cuidado, trouxeram os apóstolos com muito jeito, de medo da multidão, porque a multidão que estava crendo na realidade, aqueles que tinham deixado a lei de Moisés, agora estava crendo no que era verdadeiro. Então as autoridades temeram e trouxeram com muito cuidado para não ser apedrejado pelo povo. Trazendo na presença das autoridades, as autoridades disseram, pare de falar neste nome, Jesus de Nazaré. Vocês estão enchendo a cidade com essa doutrina, com esse ensinamento. Vocês estão confundindo a cidade. Pare. Pedro disse que não poderia parar de anunciar aqueles que eles viram e testemunharam. Seu testemunho é verdadeiro. Que eles não podiam parar de anunciar esta boa e bendita palavra. Então os sacerdotes, sumo sacerdote, as autoridades quiseram então ceifar, matar os apóstolos. Mas Gamaliel, que era um grande doutor da lei, pela qual ele foi professor do apóstolo Paulo, quando Paulo não estava no cristianismo. Paulo ainda estava dentro do judaísmo. Ele era ainda um fariseu. E ele foi um dos melhores alunos, um dos grandes alunos de Gamaliel. Gamaliel era um homem, um doutor da lei, muito respeitado. O que ele disse? Tire esses homens para outra sala. Levaram, ele diz, varões, tome cuidado com a vossa decisão. O que vocês estão querendo fazer com esses homens? Vocês estão querendo exterminar, tirar a vida desses homens. Cuidado. Porque tempos atrás surgiu um tal de Teudas. Fez um grande movimento. Juntou 400 pessoas. E não virou nada. Foi morto ele, disperso todo o povo. Passando mais algum tempo, surgiu um outro tal de Judas. E fez um outro movimento. Aconteceu a mesma coisa. Foi disperso e acabou tudo. Se esses homens for igual àqueles, isso não vai acontecer nada. Agora, se esses homens são enviados de Deus, se esses homens são verdadeiramente homens de Deus, você estará lutando contra Deus. Cuidado. Cuidado com o que vocês estão pretendendo fazer. Que se você estiver lutando contra Deus, tome cuidado. E eles temeram. Onde está isso, irmão Nilson? Atos 5. Você pode encontrar isso desde lá do 30. Você pode começar do 30 em diante, mas lá pelo 36, mais ou menos, você vê quando Gamaliel chama isso de movimento. Então ele não chama de igreja. Juntou aí um tal de Teudas aí, montou uma igreja. Não, uma igreja. Um movimento. Porque igreja só Jesus pôde fundar a igreja. Ninguém mais
pode fundar o que já foi feito. Uma vez fundado, uma igreja fundada para sempre, porque igrejas são vida. Hoje ele habita dentro de nós. Nós somos a verdadeira igreja. Muita gente não entende. Eu conheço pessoas que até um camarada da graça aí, dizendo uma coisa aí, não, eu não acredito que Jesus já voltou, porque ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Eis que vou preparar, quando estiver preparado eu vou voltar e levar para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também comigo. Mas como? Será que não há ainda, não está preparado? Será que Deus anda despreparado igual o homem? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar. Por que vou preparar? O que Jesus dizia? Porque ele estava ainda em vida. Mas quando ele morresse na cruz, então ele atrairia todos para ele. E a partir daquele momento, todo aquele que nele cresce, todo aquele que tivesse a sua vida ligada a ele, então o Espírito de Deus passava a habitar dentro dele. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13, ele diz, em quem vós estáis, depois que ouviste as palavras de Cristo, e tendo nele crido, e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Se você crê, o Espírito de Deus já mora e está dentro de você. Então não há dúvida. Então, Gamaliel, quando falou isso, os homens ficaram temerosos e dispersaram os apóstolos. Os apóstolos continuou pregando. Agora, para terminar, Napoleão, um grande conquistador, um homem guerreiro, francês, que foi até imperador na França. Agora já, depois de muita batalha, ele era um grande guerreiro, alguém disse para ele, Napoleão, só lhe falta uma coisa, você foi um grande conquistador, você andou ao redor do mundo, lutando nas guerras e tudo, você foi um grande general, um homem de linha de frente, só lhe falta uma coisa, ele diz o quê? Fundar uma igreja. Ele diz, eu não posso. Mas como o senhor não pode? Nos explica isso. Ele diz, eu não posso. Mas dá uma explicação. Em primeiro lugar, eu tenho que morrer. Para mim fundar uma igreja, eu tenho que morrer. E segundo, eu tenho que ressuscitar. Então eu não quero morrer e nem posso ressuscitar, porque o único que pode fundar uma é aquele que morreu e ressuscitou. Fora dele, ninguém mais pode. E ele sendo o quê? Um homem o quê? Ele era um cristão? Não. Por quê? Era um homem que tinha o conhecimento e sabia que o único era aquele que morreu e ressuscitou. Fora dele, ninguém mais pode fundar uma outra igreja, a não ser aquele que já fundou a sua igreja. Meu irmão, se você gostou dessa palavra, se essa palavra falou bem ao seu coração, curte essa palavra, divulga essa palavra. Eu fico muito grato por você, meu irmão e minha irmã. Graça e paz para todos. Bye, bye.